Ernesto Ferreira tem 61 anos, é dirigente sindical e membro da Comissão de Trabalhadores da Tudor Exide, é também candidato da CDU à Câmara Municipal de Alenquer. Gostaria que me falasse um pouco das razões da sua candidatura. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pela possibilidade desta entrevista e dar-nos a nossa opinião e algumas das nossas propostas a estas eleições. Portanto, eu aceitei, ou seja, o PCP aqui de Alenquer, dado que eu sou natural de Alenquer, apesar de residir em Vila Franca de Xira, tenho as minhas eleições aqui em Alenquer e houve um convite que me foi feito, é evidente que ponderei as consequências desta decisão e depois acabei por aceitar. Não estava à espera de assumir este desafio? Não, sinceramente não estava, mas com agrado, evidente com alguma satisfação também, uma tarefa difícil, podemos dizer que não é fácil esta tarefa. Este concelho é um concelho que, na nossa opinião e na minha pessoal, está a necessitar de alguma mudança, que é necessária para que isto está um bocado estagnado, um bocado sem tempo. O que me levou a aceitar a tarefa também tem a ver com a possibilidade de contribuir para poder alterar e melhorar a vida das pessoas que aqui trabalham e que vivem cá no concelho. Portanto, essa foi aquilo que me levou e diz já que não deixa de ser um desafio grande. Mas sente que parte em desvantagem em relação a outros candidatos que estão no terreno, que vivem cá, que estão mais familiarizados com o que se passou nos últimos 4 anos, teve que fazer muito trabalho de casa nos últimos tempos? É claro que, evidente, qualquer um de nós parte em desvantagem, por exemplo, em relação ao Partido Socialista. O Partido Socialista tem o poder, está no poder há 42 anos, e isso devia ser motivo para a reflexão dos eleitores deste concelho, mas isso não implica que, para já não estou desligado do concelho, porque tenho cá casa, venho aos fins de semana, estou cá quando posso, e venho, é evidente que por razões na altura de trabalho e de deslocação, fui obrigado a mudar para outro concelho, mas isso não implica que esteja desligado. Os meus pais estavam cá, tem a casa dos meus pais, a casa que é minha hoje, não é? E que até posso comparar uma coisa que é daquelas que é uma batalha, que é o custo da água, aquilo que eu pago aqui não estando cá e aquilo que eu pago em Vila Franca de Xira, dado que é Vila Franca de Xira em relação a isso. Portanto, essa desvantagem que me estava a colocar dá-me também a possibilidade de ter outros conhecimentos, ter passado de dizer que é necessário fazer e alterar. Portanto, é verdade que sim, nomeadamente em relação ao poder, o facto de cá não estar, o facto de não estar a residir aqui em Alenquer não implica necessariamente que não tenha conhecimento e que não ache e que não sinta aquilo que são. Depois as pessoas julgarão, evidentemente, que há dificuldade, os meios em termos de propaganda e tudo o resto podem dificultar, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Quando está na rua, quando contacta com a população, quais são os problemas que as pessoas sentem? Quais são as queixas? As queixas principais, e a nossa opinião, como eu já disse, até porque eu sinto, e essa é uma das nossas grandes não diria bandeiras, mas diria das propostas, daquilo que é necessário fazer, que é a questão da água e do saneamento. Ou seja, Alenquer, para além de outras situações que tem, não é? Mas, hoje, agora estamos em cima das eleições, hoje está a ser realizado por todo lado, andam para aí a fazer trabalhos à pressa por todo lado, a mexer, a tapar buracos, há muita gente, é bom, mas isso é bom que se faça, mas é uma coisa que tem que ser feita ao longo do mandato. Portanto, acho que não é, nós na brincadeira até costumamos dizer, era bom haver eleições todos os dias, porque era necessário, ou todos os dias, ou todos os anos, não, era bom porque as coisas iam se resolvendo. Nesse sentido, para nós a questão que é ouvida principal, para além de outras, é a questão da água. A questão da água, o custo da água, não é? E que se nada for alterado, se a população deste concelho mantiver o Partido Socialista tal como está, prepara-se para sair ao dia 1 de outubro ter novo aumento de água. Como é que está a prever, no caso de ser eleito Presidente da Câmara, pegar neste dossiê? O que é que poderá fazer em primeiro lugar, em segundo, até que se chegue, se calhar eventualmente, ao que é desejado pela CDU, que seria a anulação do contrato? A reversão do contrato. Ou seja, passo a passo, o que é que prevê que possa fazer se for eleito Presidente de Câmara? A primeira questão é tentar perceber qual é a situação, como é que está, porque é evidente que nós exigimos que seja revertido o processo, que seja, que seja revertido para a gestão pública, para a Câmara Municipal, este bem público, não é, que está a ser comercializado e por outros, mas tem que se analisar o que é que está. E dentro disso, e lembramos do que é que está a acontecer em Mafra, evidente que Mafra é um exemplo que porque foi a primeira Câmara do país a privatizar a água,
a entregar a terceiros, está num processo de reversão, é necessário verificar os contratos, é necessário verificar a forma da concessão que foi feita e, ao mesmo tempo, que é aquilo que o Partido Socialista alega, que, bom, isso é muito caro. Então temos que ver. Então a empresa Águas de Alenquer está a cumprir o contrato? Aquilo que nós sabemos é que não está a cumprir o contrato. Porque é por isso que já fez um primeiro pedido de reequilíbrio financeiro, que foi aceito aqui há uns anos, e está neste momento na gaveta da Câmara Municipal um segundo pedido de reequilíbrio financeiro. E isto o que é que vai representar? O aumento da água ou o alargamento do prazo de concessão. Normalmente o que as concessionárias dizem é que também não está-se a verificar os pressupostos do caso base, com o aumento da população, com os outros indicativos. Eles têm sempre onde se apoiar. Certo, mas aquilo que se, então, se o contrato não lhes deve, rescindem o contrato. Portanto, porque as Águas de Alenquer devia ter feito um investimento nas infraestruturas básicas da distribuição, da canalização, e não fez. Não fez alegando dificuldades, dizendo que o contrato... Então, que mas o contrato seja de 22 milhões de euros até o fim da concessão, já a parte foi cumprida, não é? Ainda falta mais uma outra metade do contrato. Há uma coisa que tem que ser vista, é quanto é que já custou ao município, quanto é que já custou aos residentes deste concelho, e isso é quando começa a ser feito. Quando se diz, bom, para fazer rescisão são precisos não sei quantos milhões. Então nós perguntamos, e quanto é que isso já custou? E nesta contabilização, uma coisa é dizer, nós vamos trabalhar, como foi dito aqui há pouco tempo pelo Presidente Cambasco numa entrevista, nós vamos trabalhar para reduzir o preço da água. Mas isso não vai resolver coisa nenhuma. Na nossa opinião, isso não vai resolver. É necessário, evidente, não podemos de hoje para amanhã que isso vai acontecer, mas não fazer nada e não tentar e trabalhar no sentido de alterar tudo isto, é porque Alenquer tem uma coisa que não tem muitos concelhos. Lisboa não tem água, a água é toda exportada, Alenquer vende água. Tem duas explorações de água em Ota e Alenquer. E depois há uma ou outra que não se fala. Quem é que detém o furo da Quinta da Venda, que era da Câmara Municipal, nem sequer era da EPAL, quem é que detém? Que era a água que era distribuída para a Brigada, toda aquela zona dali. Nós éramos fornecidos de água de um furo que vinha da Quinta da Venda. Quem é que detém essa exploração? Ou seja, o Concelho de Alenquer consome 1/3 da água que é aqui extraída. Portanto, como é que é possível que ninguém entende que seja a quarta água mais cara do país? Portanto, não sou a entender também, a Câmara também para dizer que esta é uma, não é só, mas esta é uma daquelas batalhas que nos vamos empenhar e que vamos trazer. No que sabe, a Câmara também fornece a informação necessária sobre a concessionária, sobre o contrato, sobre as obras que se estão a decorrer, como é que também tem acompanhado? Pessoalmente tenho acompanhado ultimamente, é evidente que após me ter sido colocado, me ter colocado o convite e que acabei por aceitar, tenho que me inteirar, vindo a algumas reuniões de Câmara, tentar perceber. Eu tive acesso, eu não sou financeiro, mas tive acesso a uma parte das contas do ano passado da empresa Águas de Alenquer. Não sou a entender, tem certo? A empresa Águas de Alenquer tem uma rentabilidade de 15%, o dinheiro no banco não dá isso. A rentabilidade, é só ir às contas, a rentabilidade das Águas de Alenquer no ano passado foi de 15%. Ou seja, é evidente que em relação ao investimento e ao contrato que está a ser feito e que não está a ser cumprido e que não tem capacidade financeira para, essas são outras situações e que é necessário averiguar. Agora, acho que num quadro destes, e a própria Câmara assume, a empresa não está a cumprir o contrato, portanto, acho que era a oportunidade para se rever, analisar a reversão e, evidentemente, sabemos que estas coisas não se resolvem de hoje para amanhã. Mas agora, se não se fizer nada, porque isto é um custo, porque isso tem sido a posição do Partido Socialista, porque aqui tem o Partido Socialista e o PSD, porque foram os dois partidos que concordaram e aceitaram esta situação. E tanto quanto sei, aquilo que levou à entrega da água pública, da gestão da água pública a uma empresa privada, foi que a Câmara não tinha dinheiro para mexer nas condutas. Mas o que se verifica é que a situação, passados estes anos todos, está igual ao pior. Mas foi feita alguma obra no subsolo, qualquer das formas, não é? Mas não é necessária. Alega-se agora que tem muito calcário à água, então mas a empresa não sabia. Alega-se que as condutas são muito velhas e não sei o quê, então mas a empresa não sabia. Ou seja, quando nós compramos alguma coisa, temos de tentar verificar o estado daquilo que compramos e para não vir a alegar mais tarde a dizer que não dá. Portanto, isto faz-nos lembrar aquelas concessões da Luz ao Ponto e outras que estão por aí, e as scuts, né? Que é um grande negócio. Eu faço um contrato e se não passar aqueles, o Estado emboca. Portanto, é o que estamos aqui a tentar fazer. O que é certo é que a indenização nunca será muito barata, não é? Apesar de tudo, o que eu poderá digo, ser um custo para o município que já vem com um passado de dívidas, para não é? nós, para a CDU, o que é importante é trabalhar para ver e para reverter.
Dizemos que não é amanhã, sabemos que não é fácil, mas tem que se fazer uma coisa. Não fazendo nada, mantendo tudo, acho que a situação se vai agravar. E com o pedido de reequilíbrio financeiro que está na Câmara Municipal, a aguardar as eleições, as notícias não são boas. E, portanto, acho que é a altura ideal para se entrar e tentar reverter o processo. É isso, é a batalha que vamos ter. No que diz respeito à área do empreendedorismo, quais são também as suas propostas para o Conselho e a sua análise sobre o que tem sido feito neste domínio nos últimos 4 anos? Aquilo que temos, a questão da água é uma delas. Uma empresa que vem para este Conselho vai dizer, a empresa, essa é logo uma condicionante. Há pouco falar, mas bom, isto não afeta só as famílias, não tem tanto volta atrás, mas as empresas também. Mas apesar disso, existem, não é? Existem empresas, o que é que temos? Penso que a dinamização do Conselho, o Conselho que esteve, nós aqui temos o Conselho Alenquer, há grandes áreas que esteve e continua condicionado para possível do aeroporto para a outra. Ou seja, todo este Conselho, de cerca de 20 anos, esteve estagnado, à espera do que ia acontecer, com urbanizações megalómanas, que não se concretizaram, com milhões de euros enterrados em muitos sítios, portanto, de alguma forma contribuiu. Aquilo que propomos é incentivar, de facto, apesar do que eu disse, esta questão da água ser um entrave, porque se são empresas que têm consumos elevados de água, ou razoáveis de água, têm um custo acrescido em relação, por exemplo, ao Concelho de Alenquer ou de Vila Franca ou outro qualquer. Portanto, aquilo que temos é apoiar a iniciativa, nomeadamente na área das pequenas e médias empresas, facilitar os licenciamentos, aí sim, porque as grandes empresas sabemos que normalmente têm mais facilidade, e está a ser feita alguma coisa... O senhor também apoia a vinda de grandes empresas para o Conselho. Evidente. Qual é, seja o Presidente de Câmara, seja o autarca, alguém responsável que não o tem e que não quer para o seu Conselho mais emprego. Os supermercados também nesse aspecto podem ser contemplados, os novos supermercados? Os supermercados, as logísticas criam emprego, mas não criam riqueza. Criaram polémica. Sim, mas esta é uma questão que não é só daqui do Concelho de Alenquer. Ou seja, criou-se muito emprego, mas o emprego que hoje está criado, mesmo em concelhos vizinhos, o Concelho de Azambuja, toda a sua grande área, o seu grande emprego é a logística. E aquilo que defendemos, aquilo que é real é, o que cria riqueza ao país é a transformação do produto. As áreas comerciais, os supermercados criam emprego, verdade. Não há nada contra isso. No seu caso, o que dizemos é, uma empresa industrial é aquela que vai criar riqueza, é aquela que vai poder exportar. Temos algumas aqui no Concelho, a Matutano, para não estar aqui, mas pelo menos há algumas das empresas que criam riqueza também, como tem vários concelhos. Agora, não temos nada contra, neste caso, às vezes temos conta que a questão do Pingo Doce, penso que era isso que estava a falar, sim, tem a ver com a forma como foi instalado, a forma de todos também... os acessos, toda aquela forma como aquilo decorreu. Penso que terá mais sim por aí com outra razão. Sim, mas também muito se falou na questão destes 2 hipermercados num espaço tão curto de tempo se instalaram no Concelho, roubando ali alguma capacidade ao comércio tradicional. Na sua ótica, teria agido de forma diferente relativamente a este tipo de negócios que se instalaram no Concelho e a relação com o pequeno comércio? Penso que as câmaras municipais não intervêm, não podem impedir esta instalação. Aquilo tanto quanto eu sei, penso que não estou enganado, o que se pode e o que normalmente se tenta verificar é mesmo junto às grandes superfícies comerciais e outras, se há, ou seja, se há povo, se há gente e se há consumidores. Ou seja, dado que estamos aqui numa área concentrada, não é aquela entre o carregado e aqui a entrada de Alenquer, 4 ou 5 grandes, médias serviços comerciais. Portanto, penso que essa é a avaliação que deve ser feita. E isto leva-nos a uma coisa, se temos aqui uma rua que tem 5 cafés, 5 pastelarias, é evidente que não há consumidores para tanto. Portanto, mais nessa ótica, porque da instalação em si, não passa para as câmaras municipais. As câmaras municipais podem dar então, o Executivo não pode ser responsabilizado nesse aspecto? O licenciamento sim, o facto de licenciamento sim, a instalação não. Ou seja, sabemos que as superfícies comerciais, nomeadamente esta, quer aqui, quer noutros sítios, não respeitou as decisões. Foram levantadas algumas coimas. E acha que o auto foi passado muito tarde? Ainda passaram alguns meses? Como deve calcular, eu não conheço o processo a fundo. Conheço por alto, pela ligação que tenho aqui, muitas vezes também para aquilo que leio, que se fala, mas é dizer que aquilo que dá a ideia é que a Câmara agiu tarde demais. Não estou a acusar, estou a dizer que dá essa ideia. Também sabemos que as empresas normalmente começam a trabalhar
depois veio o resto. Depois veio o resto, não é? Portanto, este é um hábito, infelizmente, para o bem ou para o mal, e que aqui neste caso criou aquele problema por causa também do acesso e a forma do acesso. Por isso que uma das grandes coisas tem a ver com o acesso. Ainda no nível do empreendedorismo e das empresas, acha que era possível baixar mais os impostos municipais, ou a captação de empresas já não passa tanto por essa baixa de impostos? Sim, eu penso que teríamos que, para já, analisar a situação financeira do município, que não é, apesar daquilo que está dito, é que houve redução. Portanto, penso que este mandato um pouco passou por não haver grandes investimento nenhum, mas a trabalhar em função de redução da dívida, apesar dela se manter ainda elevada. Não sei se há condições para isso. Penso que isso é uma situação que deve ser analisada, provavelmente se calhar caso a caso. Como eu disse, em relação às pequenas e médias empresas, defendemos que pequenas e médias e micros empresas facilitar o seu licenciamento, que às vezes são. Já assisti ali na Câmara Municipal a uma intervenção de uma proprietária de um espaço que quer implementar para a seleção de resíduos. Temos que criar ali uma área e aqui acho que está com dificuldades. Portanto, e nessa área acho que se deve, tendo em conta, evidente, cumprindo a legislação, não estamos aqui, que seja facilitado, ou seja, que seja mais rápido, ou seja, que sejamos mais céleres nisso, não andar ali, é mais nessa área. E nas outras, devia dizer, há uma parte da legislação que tem que ser cumprida, há uma parte da responsabilidade que é do município, mas há outras que passam, quer para o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Economia e outros, que algumas dessas áreas comerciais, as pequenas e as médias, passam um bocado, as autorizações passam muito por aí. O município tem alguma palavra, mas penso que, eu estou lembrado, penso que aqui em Arruda, em relação, a Câmara não esteve de acordo com a instalação do continente lá, tanto quanto li, estou a dizer, e ele... Pediu mais umas contrapartidas, como sei que se calhar na sua ótica poderiam ser pedidas aqui também por Alenquer. Em relação aos impostos, e mesmo isso tem que ser analisado para já, em função da situação financeira da Câmara, não é? Até onde é que se pode ir, tal como se faz com as famílias, em relação ao IMI, em relação ao IRS, portanto, penso que é uma... Na sua ótica, a Câmara teve mérito na descida em 10 milhões de euros da dívida? Ou foi circunstâncias impostas pelo Governo? Acho que sim, que não havia outra hipótese. Faz parte isto é como a história do eu empresto dinheiro ou facilito, mas tens que reduzir a martelo, e essa penso, portanto, aquilo que se vê hoje, é visitar o Conselho, não há nada. Ou seja, neste mandato, o que é o mandato, qual é que foi nestes 4 anos, o que é que foi feito, que se veja. Pergunta-se, não há. É também isso que sente nas freguesias mais rurais, que não houve nada? É isso que sente? É assim, o que se sente é que, eu diria, nada, há sempre alguma coisa. Não se pode dizer que não houve nada, não é possível dizer que não há nada, fez sobra. Bom, mas também, aquilo que eu digo, normalmente quando se dizem assim, porque é que existe a Câmara Municipal? Ou seja, é para trabalhar, em prol das populações. É para isso que são eleitos, é para isso que nós estamos, é para trabalhar, para melhorar. Durante 4 anos tem que ser feito alguma coisa. Agora, acho que temos que fazer tentar fazer mais e melhor, essa é a nossa posição. E temos que o mandato do Partido Socialista nestes últimos 4 anos é muito fraco. É evidente que é de assinalar, de facto, a gestão da dívida, a redução da dívida, tem que ser feita, e provavelmente ela foi feita porque é imposta, né? Agora também vamos verificar o que é que vai acontecer depois dado que estão a decorrer trabalhos aí em grande quantidade, nesta pré-campanha, e que está anunciado, e pasme-se, um evento para o fim de semana antes das eleições, que a Câmara não sabe quanto custa, isto vai ser reportado depois. Está a falar do evento do vinho? Chamada Alma do Vinho. Que não, a Câmara, foram pedidas explicações, e penso que terá sido o Presidente, não estive presente, mas aquilo que tenho, aquilo que me chegou, é que a Câmara se limitou a dizer que não sabe quanto é que vai custar. Ou seja, isto é preocupante. Isto é muito preocupante. Foi dito na última sessão de Câmara. Foram feitas essa pergunta pelo nosso vereador e a resposta é não. Não há. E aqui, assim, a gestão que está a ser feita, ou seja, a utilização em função das dificuldades financeiras que a Câmara Municipal tem, não é? Apesar de ter reduzido os tais 10 milhões de euros. Portanto, trata-se de um evento que vai ter fins eleitorais, na sua opinião? Claramente. Claro, como foi o almoço com os trabalhadores do município, chamado a convívio das famílias. Que também foi criticado. Bastante, e que tem um custo também que não sabe como é que propósito, ainda por cima, ou seja, o que é que estamos a falar? O Presidente também não deu o valor desse evento? Esses foram dados, foram solicitados, nós também não tenho memória, mas eu tenho isso. Mas acha que houve ali algum tipo de abuso, na sua opinião? O que é criticável, ou seja, se é um evento que é feito anualmente, ou seja, se a Câmara anualmente faz um evento para os trabalhadores, de convívio, ou as famílias, pronto, podemos gostar ou não, tal como se faz com os reformados, tal como se faz com as crianças. Agora, esta é uma iniciativa que nunca tinha existido. Da forma que foi feita, os custos que tem,
no município com problemas. Se já tivesse acontecido no ano passado, não tinha havido problemas. Não, claro, porque depois comparamos o quê? Temos aquilo, já agora posso desculpar, Silvia, temos uma feira da Ascensão, que é a feira, que devia ser a feira ex-libris do Conselho, que a Câmara não realiza, é realizada para a Associação Comercial, e que a Câmara pouco intervém, pouco investe. Portanto, e aqui, comparada agora a Feira da Ascensão com a Alma do Vinho, vai trazer 3 nomes de renome nacional, quer dizer, há aqui alguma coisa Na sua opinião, também a renovação da Feira da Ascensão tem de partir de quem? Da Câmara, da Associação de Comerciantes? Penso que das 2 entidades, penso que Não será um modelo esgotado para muitos? Então temos que já que pensar não atrai os mesmos públicos temos que pensar, ou seja, uma feira que só tem automóveis praticamente, quer dizer, isto é quando nós chegamos ali e não estamos a criticar o facto dos automóveis, porque essa é a parte comercial da situação. Agora, digamos assim... E há muitas feiras e festas nessa altura do ano também. Mas isso é a grande feira, ou seja, o grande evento do Conselho, não é? O Conselho, em termos de sede de Conselho, que tem, todo o resto não tem. Mas estará destinado a ser um evento para consumo interno? A nossa opinião, acho que devia ser, eu temos aí no nosso programa, a proposta do nosso programa, estamos a trabalhar nele, é que esta iniciativa tem que ser reformada. Deve ser dinamizada, incentivada e criar condições. Nós não vemos o Conselho, o Conselho tem uma série de grandes empresas ainda. Não vemos uma empresa ali. Também muito se tem falado que a Câmara e a SICA têm estado de costas voltadas em algumas ocasiões. É provável que sim, evidente, isso não vou comentar a situação. Nós reunimos também com a SICA, já tivemos uma reunião com a SICA, ouvimos as suas posições. E houve queixas... Não vamos entrar por aí, há dificuldades de relacionamento, mas que tem que ser ultrapassado, porque isto é uma iniciativa, ainda por cima, feita em espaço municipal, tem que haver colaboração com a empresa, mas tem que haver um entendimento. Eu acho que tem que haver um maior empenho e a renovação. Eu penso que a feira precisa, de facto, de ser... Ou seja, se calhar no seu conteúdo, na forma que sabemos que temos aí outras manifestações na mesma altura, manifestações de índole cultural, dentro da integração da Feira da Ascensão, da Quinta-feira da Espiga, parece que há ali um desligamento, ou seja, nós vimos aqui todos os anos, as pessoas que aí vêm a Conselho, ou vêm para ver o espetáculo, o baile no final do dia, da noite, o fogo, o CA, e os stands que são os normais, pouco atrativos. Não sei, não estou a criticar ninguém que lá está. Ou seja, acho que gostávamos demais de dar outra alma e outra vida ao Conselho e que passa também por animar esta cidade. E quanto aos eventos que têm sido marca deste Executivo, como esse da Alma do Vinho que me falou, os eventos religiosos, o evento do Natal e outros tantos, se for eleito Presidente da Câmara, são para manter ou também vai ter os seus próprios eventos? Todos, acho que o que é bom e que está bem feito deve ser mantido. Na sua opinião, todos estes são bem feitos e bem mantidos? Como não conheço alguns deles, não vou dizer se são bem feitos. Ou seja, em termos culturais, em termos religiosos, acho que temos um património, não só aqui na Vila de Alenquer, mas em todo o Concelho, que deve ser apoiado até para o turismo, na área do turismo. Património histórico, cultural e religioso. E aí não estamos contra, apoiamos tudo o que seja, nesse sentido. Dentro da própria Vila e de sede do Concelho, é dentro das iniciativas que revitalizem o comércio, o chamar comércio tradicional, dar-lhes apoio, criar vida, porque a própria vida, a partir de uma certa hora, não tem vida. O mercado municipal que está a precisar de ser mexido, revitalizado, que está praticamente também morto. É uma promessa do Executivo, não é? E que nós também, é uma das nossas propostas de dinamização daquele espaço, a colocar uma outra situação que lhe dê uma outra vida, evidentemente. Tem alguma ideia em específico para ali? Nós temos, eu neste momento de memória não tenho, mas que se criava ali um espaço de animação diferente daquilo que tem. Portanto, uma coisa viva, provavelmente virada para a rua, com funcionamento regular, que não estar confinado ao espaço que está hoje, e penso que morto uma grande parte daquilo. Ou seja, se calhar criar um outro espaço, se calhar mexer-lo, criar outras atividades, que sejam também Mas isso é evidente, nós podemos falar muito. Está bem, o papel, eu costumo dizer na brincadeira, o papel aceita tudo. E nós podemos estar a prometer coisas que sabemos que eu acho que é necessário, e assim, quando não estamos a prometer, nós vamos trabalhar e vamos analisar e ver algumas das coisas, o que é possível fazer. E entendemos que aquilo deve ser mexido tal como o que estamos aqui atrás. Que é uma das grandes já vamos falar então da própria Câmara Municipal, mas que
ao longo destes anos já anda a ser feito. Chemina é como sempre, está no programa de cada candidato. Ainda ontem falávamos com o candidato do Bloco de Esquerda que apontava para uma pousada da juventude e, no caso do senhor, já pensou o que é que poderá nascer ali? A proposta da CDU, evidente que é um espaço, porque são todas, penso que todas as candidaturas, incluindo o próprio Partido Socialista, apontam para que aqui tem sempre sido, ou seja, um edifício que é propriedade da Câmara, que ardeu, que a Câmara recebeu o seguro do incêndio e que nada fez, que está a cair, que está em perigo, e que agora é que vai ser. Portanto, esta é uma das coisas que o Partido Socialista agora diz que vai ser. O nosso entendimento e aquilo que propomos, aquilo que nos comprometemos, caso venha a ser eleito, ou estamos, quer como Presidente, quer como Vereador, trabalhar para que aquele edifício seja recuperado, que possa ser colocado ali um espaço de lazer e de cultura, um espaço de âmbito cultural, e com uma outra nota, que é trazer para aquele espaço depois recuperado o Museu Hipólito Cabasso. O Museu Hipólito Cabasso, hoje que está na miséria lá em cima, fechado, que a Câmara quer trazer aqui para a calçadinha ali para o antigo Liceu de Damião de Góis, mas continuamos com uma situação, como é que se levam turistas, ou como é que se levam pessoas de volta, a própria dificuldade lá em cima é a mesma que vai pôr aqui assim. Não é um espaço nobre na sua opinião? Não, nem de acesso fácil, portanto, o ideal para já nesta fase, provavelmente é o que vai acontecer, o museu, penso que a proposta é do museu ir para ali, para aquele espaço, mas a nossa proposta é revitalizando aquela zona, criando um espaço cultural em que o museu possa estar ali, conjuntamente com o Museu João Mário, que está aqui ao lado, ou seja, que seja um espaço e uma zona em que quem vem de fora possa também visitar com outro. Penso que esse teria um peso significativo. Para além de não sabermos ainda o que é que vai acontecer com este espaço que está aqui atrás, que está aqui, que se mexe com isso. Temos aqui duas entidades dentro, uma parte da Misericórdia e a Suma, que passa para sair daqui para outro local, mas, portanto, este espaço todo ser revitalizado, esta própria zona, integrado na mesma altura em que aquilo se é feito. É evidente que requer também, dizemos assim, mas a Câmara tem, os seus terá de ser através dos fundos comunitários. É evidente que aqui tem que haver, eu penso que, ao contrário, Alenquer não tem, mas ao contrário de outros municípios, trabalharam muito. Esse projeto também está integrado, de certa forma, no PEDU, não é aquele projeto... 2020 ou 3030, que neste momento já se começa a falar. Projeto para a requalificação do eixo de carregado Alenquer. Na sua opinião, o que está contemplado neste plano é o principal? Poderiam ser também incluídos outros projetos? Alenquer, como se sabe, fez há pouco tempo a mexida do museu, o Museu Damião de Góis, cujos fundos foram de noruegueses, de pessoas ligadas aos judaicos, que apoiaram essa grande. Agora, em termos de... Este Alenquer carregado, para além de toda a indústria, o carregado é uma das zonas que tem sido, para além de outras, mais abandonadas. Sim. O carregado, eu dizia na brincadeira, e não na Câmara, a Câmara Municipal e a Junta, o carregado, todo aquele grande aglomerado de edifícios, parece que estamos em concelhos e freguesias diferentes, uma zona bem arranjada, bem relevada, uma zona que não tem erva cortada e outra cheia de mato, ou seja, no mesmo empreendimento. E aquilo que nós entendemos que o carregado, e neste eixo, a criação de uma ciclovia que possa levar Alenquer ao carregado, Campera, o rio. O concelho de Alenquer, o pequeno espaço, a pequena zona de acesso ao rio Tejo, está completamente abandonado. Tinha um bar, tinha casa de banho, ou seja, eu visitei, tivemos a oportunidade, já lá tinha ido aqui há tempos, e agora nesta fase fomos visitá-lo, está completamente abandonado. É bastante irritado e a Câmara tem a obrigação de fazer alguma coisa. Depois, o carregado não tem uma sala de espetáculos. O carregado não tem um parque que se diga de urbano e de lazer. Não? Ou seja, e aqui a nossa aposta, a nossa proposta é que seja criada na zona do carregado, para além desta ciclovia, para além das que se possa criar aqui alguma coisa que faça a ligação entre as duas vilas. É uma lacuna isso não estar contemplado, na sua opinião? Acho que sim, e acho que esta ligação, Alenquer carregado com ligação ao rio, com a criação também no carregado de um espaço cultural que possa ser multifacetado, que possa ser utilizado na área da cultura, acho que em conjunto com o parque urbano é necessário. E depois dizemos assim, parque urbano, sim, mas o carregado tem se o Partido Socialista, e estamos a falar do quê? Do ADC, os terrenos onde está o ADC, e toda a novela à volta do ADC. Aquele terreno era um terreno
que está cedido ao ADC. É evidente que o ADC, por razões do aumento da sua atividade, está apertado ali, eventualmente vai ter que sair, é inevitável disso, mas aquilo que se coloca é que o que é que eu ia dizer? A Câmara colocou os terrenos em urbanos. Sim. E o problema que temos neste momento, com o ADC e com a história do carregado, é que a construção, porque não aquela zona passar, deixar de ser o terreno urbano, passar a terreno e poder ser ali construído um parque urbano. Dado que a solução para o carregado e para o ADC há de ser outra, é evidente que passa por uma solução que está colocada por aí, uns concordam, outros não concordam, portanto é a analisar, mas a construção desse parque urbano, necessariamente com as atividades e com as outras, passava por ali. Por outro lado, também, em termos do carregado, dizer o carregado continua a ser, em termos de trânsito, caótico. Não é? Falando do campo do carregado, portanto, o proprietário ganhou em tribunal esta questão de ficar com o campo onde estava a associação. Portanto, a Câmara agora está a movimentar-se no sentido de ceder à equipa o terreno de Guisandria. Também qual é que é a sua percepção sobre este tema? É uma situação que se arrastou e se deixou colocar para aquilo que eu estava a dizer, ou seja, aquele terreno nunca devia ter sido considerado urbano, porque se ele não fosse considerado urbano este problema não se colocava. Aquilo era um terreno que devia ser para fins culturais e recreativos e perdia o valor. A partir do momento em que o Partido Socialista, e porque é o Partido Socialista que tem a responsabilidade de gestão da Câmara, colocou aquele terreno como urbano, é evidente que levou o custo a um valor astronómico, que leva os proprietários a vender o terreno para construir prédios, provavelmente. E o carregado, é evidente que o ADC não tem condições. É evidente que o que está em cima da mesa neste momento é uma proposta da Câmara para a aquisição daquele terreno e com a proposta, numa coisa ainda que não se percebe muito bem, que é o carregado, o ADC pedir para outro local, para outro terreno. É evidente que isto tem a ver com autorizações urbanísticas. Tem a ver com a urbanização daqueles terrenos todos. Que aquilo é cedido, é evidente, é cedido a uma parte daquilo que é sucedido, em troca da aprovação de urbanizações. Mas a Câmara faz bem em comprometer-se nesta questão, tendo em conta o clube, os jovens, a formação? Sim, essa é uma questão que tem que ser em conta. O que é lamentável é que se deixou arrastar esta situação de tempo demais. Agora tem que ser encontrada uma solução. Estava a falar no terreno do ADC, exatamente. O proprietário dificilmente quererá para outro fim se não a venda, não é? Claro, e há uma proposta, mas há uma proposta nesse sentido. Portanto, ela é pública, penso que isso foi por reunião de Câmara, a Câmara está disposta a dar cerca de 800 mil euros para aquele espaço. Agora, porque senão a solução é o ADC sair dali, e a solução é ir para a Vila Nova da Rainha, ou seja, continuamos a dizer, apesar de cada um de nós ter uma opinião a favor ou contra, há que salvaguardar o ADC, há que salvaguardar as crianças e os jovens que estão ali, que são cerca de 600 participantes nas várias atividades, e que a solução tem que ser encontrada com o ADC, com a direção e com o apoio de, eventualmente, todas as entidades. É evidente, cada um de nós irá dizer muitas coisas, uns a favor, outros contra, e penso que tem que haver um equilíbrio. Para parte da Câmara, é tarde demais, esta é uma situação que devia ter sido resolvida, porque é evidente, temos depois uma coletividade, uma associação que movimenta muita gente numa das maiores freguesias, ou união de freguesias do concelho. Portanto, acho que essa tem que ter em conta. Os valores são o que são. Nós não faríamos, penso que a questão aqui é a questão de não ter sido feito nada ao longo dos últimos anos e agora o problema criou-se. 800 mil euros é um preço que a Câmara pode suportar, pode-se comprometer nesta altura do campeonato? Essa é uma situação que, em termos de eu não conheço a realidade daquilo, mas a Câmara, o que está aí em cima da mesa, é disposta a pagar esse valor. Portanto, aí penso que isso estará. Ainda falando de terrenos e do PDM, o atual vereador da CDU criticou a Câmara por não ter ouvido a oposição a dada altura nesta área como noutras. Também qual é que é a sua percepção sobre a evolução deste reformular deste instrumento que estará para aprovação? O PDM é uma das outras questões em que o Partido Socialista não conseguiu, ou seja, o PDM está em revisão há mais de uma década e sem conclusão. Eles dizem que é agora que vai ser, este ano vai ser concluído. A lei impõe alguns limites a nível temporal. Agora há alguma coisa que é verdade.
a própria revisão do PDM dava para resolver este problema que fomos atrás do lado, era retirar o terreno urbano ali, aqui resolvia-se o problema, mas bom, isto voltando um bocado atrás, dado que o plano não está fechado, agora, o plano diretor municipal estava há tempo demais, porque criou situações de urbanizações que não avançaram, que estão enterradas a milhões, e que levam, em algumas pessoas, a criar, e que esteve preso ao próprio aeroporto, que já comentámos, ou seja, este Conselho esteve aqui todo ele muito, em demasiado tempo, à espera de uma coisa que não veio. E agora, penso que a grande dificuldade para aquilo que eu tive conhecimento aqui há tempos num documento que me chegou, é estar a criar, abrir aqui, fechar ali, e aqui há discordâncias, e esta deve ser a grande dificuldade, que é, em algumas áreas, quer no carregado, quer que eu já vi um esboço, quer em relação à freguesia, à União de Freguesias da Brigada e Camarão dos Torres, em terrenos ali que não se percebeu porque é que deixou de ser urbano, e há discordâncias aqui nesta área, porque é que os técnicos, no momento em que ele era urbano antigamente, e se podia construir casas, que isto depois mexe com quem lá vive, com quem queres construir. E este é o grande problema, que é o problema das pessoas, por exemplo, no bairro não se constroem, foram viver para a Brigada ou para a OTA. Estou a dizer o exemplo, que é a minha aldeia de onde eu estou. Portanto, é um conhecimento, da mesma forma que se diz, agora alargou-se numa área que não era permitida e fechou-se. Mas qual foi o critério daquilo? E isto pode ser a grande dificuldade. Ou seja, mas isso são incidências normais destes processos. Claro, o que se tem é que isto tem tempo demais e ele tem que ser concluído. E concluído no sentido de permitir a área de construção para a economia, em termos de fábricas e equipamentos industriais e outros, há a possibilidade de construir em zonas e não deixar o que aconteceu no carregado. Essa penso que é uma tarefa. E não é impedir que não se construa, não é impedir que não se faça. É tentar programar, tentar projetar, não colidir com o que está, tendo em conta depois as duas grandes cartas que temos, que é a REN e a RAN, não é? Portanto, no que respeita ao novo quartel da GNR, que, portanto, está atrasado ao nível dos processos, a Câmara comprometeu-se com esta obra. Agora é que é. Na sua opinião, a localização foi bem escolhida e todo este processo de ser a Câmara a ir adiantando as tranches para depois ser ressarcida pelo Estado, como é que o senhor comenta este processo? Teria feito de maneira diferente? Não teria feito? A nossa posição em termos da CDU é que quem deve avançar é o Ministério. Ou seja, é evidente, quando o Ministério não avança, provavelmente a Câmara, até porque isto é uma questão que afeta os cidadãos, não é? Deve tentar fazer um protocolo. Em última instância, não concordamos com a forma que está a ser feita, é verdade, digamos que sim. Ou seja, a nossa posição é que devem ser os Ministérios. Entre a não avançar e poder a Câmara avançar com a recessão, provavelmente é mas isso tem que analisar, não posso estar neste momento a dizer iria fazer assim ou não iria fazer assim. Penso que em função, porque eu digo às vezes nós criticamos, dizemos, se fosse eu fazia uma coisa diferente. Mas face ao estado do quartel, com sim, aquelas condições subhumanas... Não tem condições, que estamos de acordo, não há condições, ou seja... Não terá sido uma melhor solução avançar a Câmara, não sei? Assim, ou se mantém aquela situação ali, ou a Câmara, eu não sei, não conheço o processo todo, que compromissos é que existe com a Câmara e com o Ministério da Administração Interna. Foram assinados papéis publicamente. Sim, mas a Câmara também disponibiliza muito pouca informação aos vereadores, nessa área. Neste processo e noutros também. Neste e noutros também, ou seja, sabemos também o que aconteceu com o Centro de Saúde de Alenquer, não é? Que está agora a Câmara, vai pagar mais 800 mil euros. Portanto, e que temos aí que não está a dívida declarada. Isto lembrando em relação à dívida, não é? Sim. Portanto, a questão do quartel, voltando ao quartel da GNR, o quartel da GNR há muitos anos que se sabe que não tem condições, que deve estar, na nossa opinião, não estou a criticar a zona, numa zona de acesso fácil, de saída e de entrada, que não era o caso daquele, e que devia estar próximo, não deve estar muito longe da então não é uma má localização? Eu penso que não, penso que terá que haver espaço, ao contrário, eu conheço outras situações em que as forças de segurança se recusaram, neste caso ao Ministério, a ir para determinados sítios. Ou seja, penso que devem estar num acesso em que seja fácil saída, que não é o caso daquele ali, e sem condições para os próprios militares da GNR que lá estão. Não? Penso que terá que haver tudo isso. Em relação a essa questão, penso que a questão do avanço, ou não avanço ao Câmara, isto é como as câmaras municipais cederem espaços para, neste caso, para a polícia, para as escolas, para os centros de saúde, que são responsabilidade dos próprios ministérios. E, na maior parte dos casos, as câmaras municipais é que entram com os terrenos, ou seja, assim, a opinião de princípio qual é? Devem ser essas entidades a avançar. Depois terá que ser analisado caso a caso. Penso que essa é uma das questões, sem dizer, estamos abertamente contra, nem estamos completamente a favor, e terá que ser analisado, penso que essa é a questão. Aqui, o que falta muitas vezes é a informação que não é dada, portanto, acho que há coisas que são feitas e depois vai saindo assim aos poucos. Que outras áreas é que diz que a informação é escassa, dada pela Câmara?
A Alma do Vinho é uma delas, não há nenhuma. Foi perguntada, nem sequer sabem os custos daquele evento. Ou seja, isto é inacreditável e é necessário. Eu assisti 2 ou 3 ou 4 reuniões de Câmara e se ouvia constantemente os vereadores da oposição, quer o da CDU, quer os dois da coligação PSD, a pedir, ou seja, havia propostas à Câmara sem a respectiva fundamentação, sem o respectivo estar consecutivamente a pedir documentos que já foram pedidos. Portanto, isto, como alguém dizia, são decisões que não são tomadas ali, foram tomadas noutros sítios e que não vem o respectivo, ou seja, quando se traz, aqui até para a experiência que tenho, de ser vereador na Câmara de Vila Franca, e aí, diga-se, nesse aspecto é muito mais, também há falhas, mas normalmente tem que vir. Quando um ponto vem à reunião de Câmara, é evidente que quem está no Executivo já conhece, mas quem não está e que é confrontado tem que ver justificação. Ou seja, e isso não acontece, penso que aqui em Alenquer, na maior parte dos casos. E depois enrola-se muito. Esta é a percepção e o conhecimento que eu tenho. E é sempre assim, poderá não ser sempre assim. Portanto, aquilo que eu assisti e aquilo o conhecimento que tenho é que há alguma dificuldade em andar a documentação, ou seja, que serve ou seja, que fundamenta, não é? De alguma forma, os pontos e aquilo que Passando a outra área, no que diz respeito à saúde e à falta de médicos, acha que podia ser feito mais alguma coisa por parte da Câmara? Acho que a Câmara tem que, não sendo a sua responsabilidade, mesmo em relação ao que estávamos a falar, a questão do posto da GNR, tem a responsabilidade de, junto das entidades, neste caso do Ministério da Saúde, continuar a exigir a construção dos centros de saúde da Brigada. Achamos que sim. Achamos que não há, em termos, ou seja, aquilo que nos dá a entender é que o Conselho de Alenquer não tem peso político junto do Poder Central. E essa provavelmente será uma das grandes questões para não, na maior parte das pessoas, não avançar. Mesmo sendo o Presidente de Câmara também presidente de uma comunidade intermunicipal? Pois, mas isso... Não vê nesse aspecto proatividade? Nada, nenhuma. Isso tem a ver com... Falta de médicos está em todo lado também, não é? Sim, mas estamos a falar não é só da falta de médicos, estamos a falar das tensões. Extensão de saúde da Brigada, do Olhalvo, da Merciana, de Santana da Carnota, estamos a falar disso só. Ou seja, é evidente que defendemos que isso... Mas sempre é possível ter uma extensão de saúde em cada freguesia também. Será essa a questão de alguns? O problema é que a Brigada tem. O carregado tem. E o carregado continua a fazer filas enormes à porta. Ou seja, estamos a falar das freguesias mais populosas, não é? Depois, Santana da Carnota já tem. Olhalvo não tem. Ou seja, o que estamos a dizer é, o que existe tem que ser construído. Portanto, foi comprada a Casa dos Ribeiros na Brigada, para colocar o centro de saúde da Brigada, e a casa, que é a propriedade do município, está em degradação. Essa é outra situação. Tem que ser feita ali alguma coisa. A Câmara tem que assumir, porque aquilo é seu. É um património que é municipal, que quando foi adquirido era para construir para lá o Centro de Saúde da Brigada e o que aconteceu é que nada disso foi feito. Em relação ao próprio carregado, eu há pouco falei que penso que acabamos por mudar de tema. Em termos da saúde, sim, melhorar, e sabemos que a falta de médicos é todo lado, mas a Câmara tem que também exigir, tem que ter um papel, para além de poder ajudar a resolver, tem que ter um papel junto do próprio Ministério da Saúde, no sentido de colocar algumas coisas. Sabemos que não é fácil toda a gente, é verdade, mas também, como dizia outro, se isto fosse fácil não era para nós, mas dizer, em relação ainda ao carregado, há pouco depois escapamos, entendemos que há soluções, tem havido soluções para tanta coisa, aqui no Conselho e no país, em algumas tantas, que é, porque é que até hoje não se construiu a variante do carregado? O carregado tem o trânsito todo a passar lá por dentro, pesado, passar para o carregado e virar naquela situação, ou seja, aproveitar a possibilidade de se colocar a criação da variante do carregado. Essa é uma das nossas propostas. Tem sido proposta a todos os executivos, não é? Mas o facto é que estamos, o Partido Socialista dizemos, construir-se a variante aqui à Alenquer e à Ota. Mas penso que ela é uma das mais importantes. Se não tivesse sido a variante, ainda hoje tínhamos o trânsito todo a passar por aqui. E mais, com hoje cada vez maior, há o trânsito pesado a circular nesta zona. Portanto, a fugir da autoestrada, e quem hoje passa para a antiga Nacional 1, que vai daqui até lá a Aveiras e por aí acima, passando as marés, há trânsito pesado, mas há uma coisa que não se via há muitos anos. Portanto, e o carregado merece. Toda aquela zona merece, porque toda a circulação das pessoas que ali vivem é um perigo constante a atravessar as ruas, porque o trânsito está todo ali dentro. Ou seja, acho que é uma das questões importantes, é a Câmara que tem a possibilidade, que tem a capacidade financeira para construir, aqui não passa só para a Câmara Municipal.
Esta é a questão do peso político junto dos próprios Ministérios da Administração Central, que é, então em 42 anos, não houve dinheiro, não houve condições para se construir aquela variante. Então vamos aproveitar. Se fez-se um viaduto, aquela autoestrada, um viaduto daquela que está ali, que custou milhões, fez e não se faz uma outra situação. Isto é, em termos de comparação, sabemos que passar a outro tema. São coisas diferentes. Mas... No que diz respeito à educação, também como é que, quais são as carências que observa, qual é que é o retrato que em termos da educação, aquilo é o que temos neste momento, em termos do parque escolar, que está dimensionado e que está colocada, a grande problemática tem a ver com alguns acessos, com algumas situações, sabemos todos que as dificuldades que tem, em termos de apoio à Câmara Municipal aqui, o que tem aceitou os trabalhadores, ou seja, aceitou na descentralização os trabalhadores que eram do Ministério da Educação, os auxiliares da ação educativa, que tem um custo e que não veio resolver o problema. E que, segundo consta, e aí vamos estar a conta, que se prepara para aceitar. Existem propostas, mas está tudo à espera das eleições autárquicas, que seja a municipalização da educação, e nós estamos completamente contra. Não aceitamos que as câmaras municipais, neste caso a Câmara de Alenquer, venha a aceitar a municipalização da educação. Portanto, se isso é parte do Ministério da Educação, então que se vá para outra tarefa. Se quer isso, vá-se para a regionalização, que estamos a tratar de temas diferentes. Agora, que seja o Presidente de Câmara a decidir sobre os professores ou sobre a forma como a escola vai funcionar, penso que é inaceitável. É evidente que isto é uma questão que não está ainda... Isso é uma proximidade que não é desejável. Entendemos, na nossa opinião, que não. Ou seja, aquilo que está, da forma que está, ou seja, perdão, deve ser apoiado, deve ser incentivado, a Câmara tem o seu papel e daquilo que assumiu em relação à gestão do património. Estamos a falar do património. Mas pode dar a nossa opinião, origem a situações menos claras, está a falar do que pode resultar dessa municipalização? Olha, vemos o grande exemplo disso é as águas. O grande exemplo disso é as águas, porque depois o que é que vamos ter? Provavelmente a Câmara depois não tem meios, vai entregar uma empresa, vai contratar uma empresa privada e eventualmente posso estar a exagerar, mas isto, o grande exemplo da chamada municipalização depois é entregue à terceiros a gestão. Então, no caso da saúde e do hospital, que resulta de uma PPP, a CDU também não é favorável às PPPs. E o resultado delas são o que são, é o erário público a pagar. Mas o hospital até não é mal visto pela generalidade da população dos vários concelhos. Nem dizemos o contrário, o que dizemos é que devia ser o Estado a assumir e geri-lo. Porque o que é que está a acontecer? Se o senhor for Presidente da Câmara, também batalhará nesse sentido. Não vamos agora dizer que sabemos que aqui nem sequer a decisão é da Câmara Municipal de Alenquer. A Câmara Municipal é que tem menos, pagou os acessos, penso que sim, terá pago já. Os acessos, a parte que lhe cabia à Câmara de Vila Franca, mas a Ruda estava para pagar, mas parece que já resolveu. O que estamos a dizer assim, não é o facto de não pôr em causa aquilo agora, não concordamos, e por esses factos entendemos que não se devem repetir. O que é que vai acontecer? Ou seja, quando se coloca uma empresa no meio, a empresa vai lá para ganhar dinheiro, não está para perder. Portanto, quem vai, ou os utentes, neste caso os doentes, vão pagar mais, ou o Estado vai pagar mais, que somos nós todos, que somos os contribuintes. Portanto, agora dizem, mas os privados gerem melhor. Bom, então, o que temos aqui outra tarefa. Então, os gestores são bons no privado e no público, e não são no público, porquê? Isso seria uma grande questão, não é? Exatamente, a questão é essa. Nunca mais saímos desta discussão. Mas isso é evidente. Mas isso para dizer o quê? Para justificar a nossa oposição, o facto de estarmos contra. É evidente que isso agora não é, vamos voltar, não é isso que está colocado agora. É dizer que em relação a essa matéria, quer em relação à educação, quer em relação à saúde, ela deve ser de responsabilidade e de gestão pública. Porque quanto mais entidades entramos aqui no meio, maiores são as dificuldades. Mas também temos exemplos de escolas públicas que funcionam mal. Mas isso... são geridas pelo Estado. Como tem empresas privadas, em Bardo, olhamos para a banca. Que são privadas, o que é que aconteceu? Como em todo o lado. Como temos famílias que gerem bem as suas contas, temos famílias que gerem mal. Portanto, aqui passa muito por dizer, gerir o público o que é público. O privado tem o seu espaço, não é isso que está em causa, e também não há prova nenhuma que uns gerem melhor que outros, porque aquilo que se coloca, voltamos à mesma. Quem gera bem no privado não gera no público porquê? É uma questão financeira, de salário ou de outros. Portanto, aqui o que se diz é, o que é público deve ser público, é bem sabemos que há privados, que é a história grande guerra aí com o Ministério da Educação em relação aos colégios privados.
Ainda temos mais alguns temas que eu não queria deixar de focar. Força. O orçamento participativo foi também uma novidade neste mandato. Já houve 3 edições, algumas propostas já foram concretizadas, mas a grande maioria não. Também gostaria de saber qual é que é a sua avaliação de todo este dossiê. Eu, pessoalmente, a CDU já o disse, eu pessoalmente não concordo com o orçamento participativo. Acho que o orçamento participativo, ele quer e não só. Tem dado muita água para a barba, a forma como é feita, a forma como é votado, as questões que são colocadas, aquilo que me diz. E aquilo que me deixa dizer é que o orçamento participativo é para a Câmara não fazer obra. E para dizer, eu não faço aqui porque a decisão, pus isto à votação, então aqueles é que decidiram, pá, a responsabilidade não é minha. E dessa forma não estou de acordo. Ou seja, acho que o orçamento participativo vale o que vale, há alguns exemplos aqui noutros conselhos, mas havia um espaço, uma obra para fazer em determinado sítio. Foi o orçamento participativo, não foi votado. Normalmente o que está a ganhar aqui no Conselho são as escolas e algumas grandes associações. Portanto, isto faz tudo a ver umas claques mais numerosas também aqui no processo. Eu penso que quem iniciou este processo aqui neste... Não sei, estou a dizer a nível geral, não só aqui, não é? Exato, quem iniciou este processo, isto pode ser muito giro, dizer que é uma forma de democracia muito aberta, mas depois isto acaba por percebermos que isto vai para grupos. Quem tem capacidade de se organizar e meter a votar é que vai ganhar. Já vi que o senhor é naturalmente contra os orçamentos participativos. Acho que a participação nos orçamentos deve ser diária e não deve ser uma vez por ano. Em obras que na maior parte dos casos de Alenquer nem sequer são feitas. A maior parte delas estão para realizar. Sim. Aqui, e não só aqui, mas aqui pessoalmente. Acha que a Câmara pôs a fasquia muito alta e depois não conseguiu? Não, é assim, não sei se a Câmara pôs a fasquia muito alta. O que estou a dizer é que... eu vou-lhe dar um exemplo. Vamos desculpar, vou ser bairrista, eu sou do bairro, vou ser bairrista. Nós temos uma fonte lá que era linda, que foi deitada abaixo por razões... Na Brigada, é isso? No bairro. No bairro, perto da Brigada. Que é uma miséria, não é da freguesia, é onde eu sou mesmo natural. Muito bem. E esta obra foi o orçamento votado. Não foi aprovado naquele ano, nunca mais foi aceito. Não é aceito. Ou seja, e não é possível, então, porque aquilo não se vai fazer nada, a Câmara, por isso simplesmente agora limpa as mãos. Ou seja, aquilo é uma obra que é necessária, fui fazer agora uma muito bonita aos Tribeiros e a outros sítios, com cavalos e com tudo mais, mas eu digo assim, isto para lhe dar um exemplo, na minha opinião, dos orçamentos participativos, respeitando outras, acho que é, na maior parte dos casos, para o município passarem a responsabilidade de não fazer obra para os cidadãos e dizer que somos muito democratas porque temos um orçamento participativo. Lamento, mas não é a minha opinião, não sou favorável. E daqui também as questões ambientais, temos aqui a questão das pecuárias que já deveriam ter sido encerradas, uma na Brigada e outra na freguesia da Ventosa, também a questão da Brigada das é ilegal, pedreiras. que não foi aprovada, portanto essa não sei o que é que... Portanto, há uma que está a aguardar em tribunal, outra que que já devia ter sido encerrada. Também como é que vê a terminação da Câmara neste dossiê? Ou seja, eu neste momento não sei de quem é a Câmara, elas estão ilegais. Quem é que manda encerrar? A Assembleia Municipal não aprovou o novo regime para as indústrias pecuárias. Há duas ou três, uma pelo menos uma conheço que é da Brigada, que é aquela que faz a poluição do Rio da Ota. Sim. Portanto, é o rio que vai para a Ota, o Rio da Brigada para a Ota. Portanto, essa foi considerada, está ilegal. Sim, essa está ilegal. Logo, tem que fechar agora a decisão da Câmara, quem é que vai mandar encerrar? É a ASAI, é o Ministério do Ambiente, é a Câmara, é a GNR, diretamente eu não sei. Agora, não sendo, alguém tem que mandar encerrar. E não é só aquela. Aquela é a pecuária. E as outras todas que estão no mesmo processo e que também não foram aprovadas. Foi essa e mais outra, pelo menos. Mas pecuárias, mas há outra. Em relação ao ambiente, o ambiente é uma das áreas... Temos as pedreiras também. A conservação da natureza, da fauna, da flora. Portanto, e temos a questão das pedreiras com uma situação que acho que é complicada em termos de ambiente. Eu pergunto como é que aquela população ali vive e tem a carapinha, as cheganças. E depois a outra que é, para além do pó, do barulho do pó, são as pedreiras que estão desativadas. E aquilo que temos é que a Câmara aí tem um papel importante que nas empresas, em todas as pedreiras que são a sua atividade, que tem que obrigar a recuperação para as existentes daquela zona. A lei obriga aquilo e a Câmara a Câmara tem que fiscalizar, apoiar, trabalhar. Não têm tido força nesse sentido, muitas vezes nem sabem quem são os proprietários. Portanto, mas isso tem que se trabalhar nisso, ou seja, não é possível, ainda se você for, aqui há tempos andava a dar uma volta ali para a Serra, que se chamam Dota, mas está no bairro, praticamente no bairro, que brincamos com isso, chega a um sítio e tem um buraco enorme, não assinalado, tem uma vedação, mas que não há extração, ou seja, penso que com a Alambi, com outras associações, trabalhar em conjunto, porque eles reunimos com eles há pouco tempo. A Alambi também diz que sempre tem o melhor diálogo com a autarquia, não sei se também mas temos de trabalhar, portanto, sim, mas apesar de tudo isso, mas tem que haver trabalho em conjunto
com a Alabi, com todas as associações, seja, estamos a falar neste caso do ambiente, mas em tudo o resto sabemos que há divergências, mas temos de trabalhar no sentido de possibilitar, caso seja eleito presidente ou vereador, é trabalhar com essa gente toda. Penso que tem que se ultrapassar, porque senão não vamos falar. Há 4 anos o seu antecessor disse-nos que um bom resultado era eleger 2 vereadores, a CDU só conseguiu eleger 1. Qual é que é neste momento a fasquia do seu partido para estas eleições? A fasquia da CDU, eu normalmente brinco, mas dizendo a brincar, mas a sério, nós, quando nos propomos, é para ganhar. É evidente que temos que ter em conta... É a terceira força política. Exatamente, temos que ter em conta a realidade do terreno. Trabalhar para ganhar, melhorar o resultado que temos, acho que é o que eu consigo. Agora não vou dizer, é bom termos 2, é bom termos 3, isso é um bocado... Eu costumo dizer, trabalhar para termos o melhor resultado possível. Isto porquê? Eu tenho da política que nós estamos cá para trabalhar para as pessoas. Porque se eu vou cá, porque é que nós queremos o poder? Porque esta é a questão que se coloca. Queremos o poder para quê? Para trabalhar para os outros. Houve inclusivamente, há uns mandatos atrás, um vereador da CDU, que também fez parte do Executivo. Se houver essa necessidade por parte do partido que vença e o senhor pudesse dar o seu contributo, aceitará? Não se exclui, eu penso que não se deve excluir nenhuma hipótese ou nenhuma situação. Portanto, está a dizer que sim ou que não, portanto, penso que isso é uma situação a analisar, não é posta de parte. É evidente que vai depender de tudo o que acontecer. É evidente que estamos a trabalhar... O senhor vê-se a trabalhar com Pedro Folgado, por exemplo, ou com... que será... Sempre, assim, não estou... Não quer dizer que seja ele a ganhar, sim, não é? Em primeiro lugar, vamos trabalhar para ganhar a Câmara. Essa é a questão principal. Depois, em função do resultado, isso dizer, descendo à terra, é evidente, e tendo o conhecimento da realidade do Conselho, penso que todas as possibilidades são colocadas em aberto. Neste momento, eu socialmente, politicamente e culturalmente respeito e dou bem com toda a gente e que me respeito, portanto, não tenho nenhum preconceito contra ninguém, dou-me bem com todas as áreas políticas. Penso que essa é uma questão, na altura, se colocar, acho que não tenho... Eu não tenho nenhum preconceito nem contra, nem político nem cultural, de trabalhar com quem quer que seja do PS, do PSD, tenho amigos em toda a parte, portanto, por aí não se põe. Portanto, essas situações, penso que do dia 1 à noite e depois o resto se verá o que é que vai acontecer. E o objetivo e a preocupação é aquilo que dizia, nós queremos o poder, e porque isto ninguém tem obrigado a vir para cá, é para trabalhar para o bem dos outros, para trabalhar em bem dos outros. E a política é isso mesmo. A política e os políticos é para trabalhar, ao contrário, os políticos estão muito... diziam-me, estão muito mal vistos porque o termo político é associado à corrupção. Mas a política é a coisa mais linda que existe, é trabalhar para os outros. E o termo original da própria palavra, hoje dizem os políticos são as pessoas que estão nas associações, que estão a trabalhar de borla, que estão lá. Esses são os políticos. E nós também, que não estamos aqui, eu pessoalmente, e penso a esmagadora maioria dos meus camaradas, não estamos a trabalhar bem em benefício próprio. É evidente que o que vier de melhor para os outros é para nós também. Tal como na empresa, que se eu estou numa representação de trabalhadores, estou a lutar pelos meus camaradas, pelos meus amigos, eu sou também, faço parte dessa massa, não é verdade? Portanto, esta questão coloca-se, acho que do ponto de vista um pouco esse. Ernesto Feira, agradecer-lhe também ter estado aqui connosco em mais uma entrevista autárquica aqui no Conselho de Alenquer. Eu é que agradeço, votos de um bom trabalho e até um dia destes vamos encontrar, ou como Presidente de Câmara, ou como Vereador. Vamos ver. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Muito obrigada.